Na Bíblia, pessoas que assumiram grandes postos tiveram uma preocupação com a imagem ou sua imagem transformada. E talvez você nunca tinha percebido isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Minuto da Palavra. José do Egito. José, quando estava na prisão, interpreta os sonhos de dois criados reais, dois criados do faraó, e esses sonhos realmente se concretizam. José tinha essa habilidade advinda do Senhor de fazer essas interpretações. E quando o faraó tem um sonho, o copeiro do rei, que é um daqueles servos que o José do Egito tinha interpretado os sonhos, diz ao faraó que conhece um homem que sabe interpretar sonhos e conta que na prisão José havia interpretado e o que ele havia interpretado do seu sonho e também do padeiro realmente tinha acontecido. O faraó manda chamar José. E aí vem uma parte da história que muita gente não percebe. Qual é a primeira coisa que o José faz quando o faraó manda chamá-lo da prisão? Ele tinha competência técnica de ler os sonhos? Sim, através do Senhor, né? Ele tinha essa capacidade de interpretações, mas sim, ele podia falar: eu sei fazer interpretações de sonhos, só vou, né? O faraó me chamou, já vou agora. Mas não, antes de ir, ele faz alguma coisa. E é o quê? Ele se prepara. Na Bíblia fala, José se barbeou, José trocou as suas roupas e só então ele vai e fica de frente ao faraó. Quando José interpreta o sonho do faraó e diz que vão vir 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome, o faraó coloca aquele homem, confia naquele homem para ser governador do Egito e gerir esses tempos. Olha a responsabilidade. José ganha esse posto porque ele realmente conseguiu interpretar o sonho. Ele teve essa competência, essa capacidade, mas ele estava bem apresentável. A nossa imagem passa confiança, passa credibilidade. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele nos adverte no sentido do Antigo Testamento. Ele diz: aquelas coisas aconteceram com eles para servir para nós como exemplo. Então, quantos exemplos temos de pessoas que se prepararam e cuidaram da imagem, principalmente antes de assumir grandes postos? Não temos só o exemplo de José do Egito. Davi, a primeira vez que ele vai entrar no palácio, o rei precisava de alguém que sabia tocar harpa, e um servo fala: eu sei uma pessoa que sabe tocar harpa. Ele sabe tocar harpa, tem uma boa aparência, sabe falar. Então, não é só uma pessoa com competência técnica. Para chegar em grandes postos, sim, a sua imagem importa. Quando Deus vai nomear o seu primeiro sacerdote, sabe o que ele faz? Ele muda as suas vestimentas. Ele define qual tecido de roupa ele deveria usar, quais pedras preciosas ele deveria usar. É a mesma coisa que o faraó faz com José antes de José assumir o governo. O faraó fala que a partir daquele momento ele seria governador do Egito. Então, José já tinha se preparado, feito a barba, trocado suas roupas, mas para aquele novo momento, ele precisaria alterar sua imagem novamente. Então, antes de José assumir, a primeira coisa que o faraó faz é manda trazer novas roupas, veste ele com linho fino, coloca anel de ouro, coloca cordão de ouro. Deus vê o coração, mas o homem vê a imagem, a aparência, e isso conta. E a gente tem essa prova no Antigo Testamento de que homens sábios faziam isso. Faraó não apresentou José de qualquer jeito, ele preparou José para apresentar para a cidade. Deus preparou a imagem do sacerdote. Davi cuidava de sua aparência e isso fez com que atraísse oportunidades para ele. E você aí, achando que só precisa de competência técnica. Imagem não é só a roupa, é o cuidado, é o asseio. José, quando foi falar com o rei, parou, se barbeou. Então é o cuidado mesmo, a imagem é tudo, é o que você veste, como você se cuida. Talvez você mesma esteja travando porque não acredita o quanto a sua imagem também importa. Muito se fala de que Deus tem planos para nós, mas nós temos que agir.
Mas muitas pessoas acreditam que agir é só buscar competência técnica, agir, ter coragem, fazer, mas muitas vezes se esquecem da imagem, que é tão presente na Bíblia, principalmente quando as pessoas vão assumir grandes postos, ter grandes oportunidades. Grandes mesas, grandes ambientes pedem também sabedoria para ter uma imagem conivente. Eu te desejo grandes oportunidades e que você esteja preparado para quando elas chegarem. Até o próximo Minuto da Palavra.